Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gotas do Evangelho no Lar, que é a visita de Jesus à nossa casa. Seja muito bem-vindo, vamos fazer o culto ao Evangelho no Lar completo. A gente grava o nosso e você faz o seu aí na sua casa. Você que professa a fé espírita sozinho, por exemplo, você que tem dificuldade para ler em voz alta e explicar o Evangelho ou uma leitura edificante. Muitas famílias fazem isso, né? Colocam o nosso vídeo na televisão, no YouTube, por exemplo. Aí se reúne a família toda e faz o Evangelho no Lar. A minha água está aqui, você já separa a sua água aí também. A gente vai fazer a prece inicial. Na sequência, nós vamos na leitura edificante. O livro que nós estamos utilizando ainda é o Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item Grupo em Crise. A gente lê e explica. Na sequência, a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 7, Os Pobres de Espírito, e caiu hoje Missão do Homem Inteligente na Terra. Missão do Homem Inteligente na Terra. A gente vai ler e explicar também aí a finalização da fluidificação da água com a nossa prece final. É isso, o nosso circuito completo para que você faça o Evangelho no Lar conosco também, né? Isso é muito interessante. E a gente vai explicando tudo como funciona. Isso é importante, tá? Então vamos lá. Comecemos então o nosso Evangelho elevando o nosso pensamento a Jesus. O que é isso? Pensando no rosto dele como a gente conhece, como a gente acha que ele é, para que a gente eleve o pensamento e invoque a Jesus. E o que é invocar? É nos colocar em conexão com. Evocar é quando a gente traz para perto da gente. Invocar é quando a gente eleva o pensamento, por exemplo, até Jesus. Tá bom? Então vamos fazer isso. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores espirituais que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, Doutor Agripino, também nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor Jesus, porque precisamos da sua presença em meio a nós e já agradecemos por isso, já que somos mais de 2 reunidos em teu nome. Então, muito obrigado pela presença sua e dos mentores. Agradecer também, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Agradecer por tudo de ruim que não aconteceu conosco na última semana. E, claro, também agradecendo por tudo de ruim que aconteceu conosco, porque afinal de contas já foi, já passou, já aconteceu. Seja a dor que for, seja a dificuldade que for, seja o problema que for, já passou, já quitamos. Olhar para frente e buscar novos desafios e novas oportunidades de crescimento. E por isso, Senhor, muito obrigado mesmo. Muito obrigado também pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco, cada vez, por não desistir da gente, por sempre estar conosco ali firme, forte, nos amparando, nos oferecendo o ombro amigo, para que possamos descansar, reclamar, chorar, pensar em desistir, mas depois reanimarmos-nos, aumentarmos a nossa fé, aumentarmos a nossa força e continuarmos a nossa jornada. Por isso também, Mestre, muito obrigado. No quesito pedidos, gostaríamos que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, que nos permita, Mestre, um aprendizado interessante, técnicas importantes que o Espiritismo nos traz, que o Senhor nos traz através do Espiritismo, para que a gente possa, então, colocar em prática aquilo que o Senhor ensinou, que é o mais importante, né? Pisar nas suas pegadas, isso que é o mais importante. E assim vai ser, com o seu auxílio, com a sua ajuda, com o nosso desejo, pode até não ser tão sincero assim ainda, mas será. Mas o importante é que já temos o desejo de seguir as suas pegadas. E, por esse motivo, também o nosso muito obrigado. Sendo assim, então, Mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, gratos inclusive pela presença dos mentores e espíritos amigos que aqui estão, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, no livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, o item que caiu é Grupo em Crise. O Segue-me sempre tem uma passagem do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto.
na passagem do Novo Testamento é de João, capítulo 15, versículo 7. Essa conversa de Jesus aconteceu muito provavelmente no caminho entre onde eles estavam hospedados e fizeram a famosa última ceia, né? Judas teria saído para na cabeça dele armar uma situação para que Jesus então mostrasse todo o seu poder e acabasse com os romanos, né? Esse era o objetivo do Judas, dar um empurrão para que Jesus agisse como ele achava que, como a maioria dos judeus daquela época achava que o Messias seria, né? Então, e aí os outros apóstolos e alguns discípulos foram com Jesus para o Monte das Oliveiras. E nesse caminho é que muito provavelmente aconteceu essa instrução que Emmanuel separou. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus estava falando que ele é a verdadeira videira e que o ramo que estiver preso nele e que não der frutos, Deus o arrancará, que é aquele ramo estéril, e uma videira para continuar viva precisa de ramos que deem frutos, né? Então aquele ramo que estiver ali que não produz coisa boa será cortado, mas todo aquele ramo que produzir frutos receberá todas as bênçãos da videira, receberá toda a força, toda a vivacidade, todos os nutrientes, né? Aproveitando essa metáfora, para que então aconteça o melhor sempre, não é? Então aquelas religiões que só se aproveitam das pessoas serão cortadas, aqueles religiosos que só se aproveitam das pessoas serão cortados, aqueles religiosos que têm só Jesus nos lábios e não no coração serão cortados, e assim sucessivamente, não importa a religião que seja, ou a denominação religiosa que seja. O fato é que precisamos estar conectados a Jesus, estar conectados às palavras, aos ensinamentos, entender os ensinamentos de Jesus, para que tudo que nós pedirmos, então, será feito. E nesse sentido será feito é pedirmos a Jesus para fluidificar a água, será feita. Pedirmos a Jesus pela cura física de alguém, será feito. Pedirmos a Jesus pela cura espiritual de alguém, cura psicológica de alguém, será feito. Mas precisamos estar ligados a Jesus efetivamente para que isso aconteça, né? Foi uma preparação que Jesus fez para os apóstolos, porque ia ser complicado depois que ele fosse. Pouco tempo depois dessa instrução, Jesus foi preso e morto na cruz, né? Então, Jesus estava preparando-os para a grande dificuldade que eles iriam enfrentar, para tudo aquilo que eles passariam e que a história mostra que eles passaram. Desde Pedro negando 3 vezes, até depois ser o grande Pedro da história, não é? A preparação para que acontecesse tudo da melhor forma possível, para quando Paulo de Tarso, Saulo, né, que depois se transformou em Paulo, pudesse vir e dar continuidade, e Kardec dar continuidade, é o salto quântico que nós demos, né? Kardec desse continuidade, e depois Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos de nós que ramos menores, mas bem pequenininhos, né? Mas que ainda estamos grudados ali nessa videira extraordinária que é Jesus. Então, que tenhamos a oportunidade de, em nos ligarmos a essa videira, de darmos fruto o mais rapidamente possível. Eu dizia no último domingo, quando nós fizemos o nosso bate-papo sobre o Espiritismo, que os ensinamentos de Jesus sem o Espiritismo é tão bobo, que é por isso que tem tanto ateu no mundo. Tanta gente que usa a religião de uma forma torpe, porque não faz sentido, a gente não aceita lá no fundo da gente, por mais que a gente fala, tem coisa que não dá, fala, não vai. Quando a gente entende a reencarnação, quando a gente entende as técnicas que o Espiritismo nos dá para colocar em prática aquilo que Jesus falou, tudo que ele falou faz um sentido extraordinário e tudo é passível de cumprimento, e tudo é possível fazer, basta que eu queira.
basta que eu entenda como fazer e faça, né? Daí o brilhantismo do Espiritismo, que nos dá como fazer, como amar o inimigo, como amar o próximo, como a si mesmo, como oferecer a outra face. Não estou falando de milagres, estou falando da moral do Cristo, que é o que é bem tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. Como colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, coisas simples, né? Os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que não são soberbos, né? O Sermão da Montanha, que é extraordinário, as bem-aventuranças que são incríveis, não se sabe exatamente se foi assim que foi escrito, porque Mateus registrou e tudo mais, mas Paulo de Tarso, que teria dado uma redação inteligível para nós, que chegou até nós. Isso foi publicado no final da década de 90 pela revista Super Interessante. As alterações que o Paulo teria feito nas escrituras e que foram de extrema utilidade para chegar até nós o Evangelho, né? Os escritos de Jesus, enfim, para que acontecesse no século XVI, na Reforma Protestante de Calvino, a retomada, né, João Calvino, a retomada da leitura da Bíblia, do Evangelho, das instruções, né, das Escrituras na língua pátria. Então Calvino foi de extrema importância para que isso acontecesse. Depois gerou os presbiterianos, mas o fato é que ele fez uma revolução, na minha opinião, até mais importante do que a de Lutero, porque a de Lutero era manter as ideias da religião católica com mudanças para que todos fossem atingidos, principalmente pela extrema unção, né, que todos pudessem entrar no céu. Então era muito nobre, mas enfim, era ainda de um nível ainda mais direto das benesses que poderiam vir, e o Calvino já queria trazer a ideia de que todos tivessem acesso aos evangelhos na língua pátria, na língua do local, para que cada um pudesse estudar como lhe conviesse, estudar, buscar interpretações, enfim, não depender única e exclusivamente de uma ideia pré-concebida, né, de um clero montado que desse as informações precisas. Clero que não existe no Espiritismo, né? Existem pessoas que, apesar da sua insignificância como eu, lê um pouquinho, estuda um pouquinho e vem aqui e compartilha com vocês, né? E pessoas nobres como Chico Xavier, enfim, né? Que foi recebido pelos apóstolos, por Paulo e pelo próprio Jesus, segundo informações de Joana de Ângeles, quando desencarnou, né? Então, você imagina, né? Então, ainda estamos distantes. O Chico Xavier é um ramo da videira. Nós talvez sejamos ali, eu talvez seja um pulgãozinho ali, ou não, melhor, um micuinho no pé do pulgão dessa videira. Mas estamos lá, logo, logo vamos ser um ramo, se Deus quiser. Grupo em crise. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí Emmanuel prossegue. Habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Desequilibra-se o clima das sãs obras e a tempestade ruge. Desentendem-se irmãos na sombra da discórdia, quando mais necessária se faz a luz da harmonia. Edificações que se figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento se mostra superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros de posições importantes, deixando espaços difíceis de preencher. Esses são os dias de exame, em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são, igualmente, os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação nem desânimo. Reunirmos-nos mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho, a fim de afastar perigos maiores, é o nosso dever. Nosso dever, então, é nos reunir mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho. Urge, precisa ser rápido, é urgente, urge consertar a máquina de ação como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos à maneira dos ferroviários
que restauram a locomotiva descarrilada e depois de colocá-la em condições de serviço nos trilhos justos, seguir para frente. Nem acusações, nem lamentos, trabalhar com mais ardor, esquecendo o mal e lembrando o bem. Restabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no firmamento azul, mas precisamente aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar do céu. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou no bem de todos. E cuidando de satisfazer aos desígnios de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços com que sejamos defrontados, estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós. Se estivermos ligados a Jesus, essa videira extraordinária, teremos toda a energia necessária para ser um ramo forte. Todo centro espírita passa por crise. Vamos trazer para nós. Todo centro espírita passa por crise. Todo centro espírita passa por dificuldade. Onde há aglomeração de seres humanos, há efetivamente espinhos que ferem as outras pessoas. Nós, moralmente, somos semelhantes a porcos espinhos, cujos espinhos que possuímos machucam os outros, e os espinhos dos outros nos machucam, nos ferem. Cabe ao espírita criar uma carapaça forte o suficiente para que o espinho do outro não nos machuque, porque não mudamos o espinho do outro, é ele quem muda. Então cabe a nós espíritas criarmos uma pele suficientemente forte para que o espinho, nessa metáfora que eu estou usando, o espinho do outro, as imperfeições do outro não me firam, essas imperfeições não me firam, e trabalhar para que os meus espinhos sejam lixados, para que os meus espinhos sejam podados, para que os meus espinhos sejam protegidos de certa forma que, independentemente do outro se preparar ou não, preparar a sua carapaça ou não, a sua pele ou não, para o meu espinho, ele não fira a outra pessoa. Quando eu ingresso no trabalho no centro, eu faço parte do trabalho de Jesus, é dele. Então eu vou encontrar ali todo tipo de gente. E o trabalho no centro espírita é sério. Ah, Fábio, eu quero fazer parte do trabalho de assistência social às pessoas. O centro tem um trabalho desse? Tem. Então engaje-se no trabalho existente. Não seja um engenheiro de obra pronta, não venha a descobrir a roda imediatamente, porque talvez você não conheça as dificuldades que são enfrentadas pela equipe que está fazendo o trabalho, desde a limitação pessoal até dificuldades outras que não estamos acostumados. Então engaje-se nessa equipe, sirva o quanto você puder, e uma vez encontrando todas as situações que as pessoas vivenciam, e se você tiver novas ideias, compartilhe-as para que o grupo todo então chegue àquela situação e entendam o seu ponto de vista já suficientemente testado e possam buscar as melhorias, as modificações. Eu sempre, quando fui presidente de centro, sempre tinha a seguinte resposta aos novatos que chegavam com suas ideias. A resposta era sempre a mesma: vamos testar. Vamos testar. Você acha que assim é melhor fazer, desse jeito é melhor fazer? Então vamos fazer. Venha participar, esteja conosco, sinta-se realmente a isso, porque às vezes vendo de fora é um pouco diferente. Sinta e perceba as dificuldades e vamos juntos melhorar aquilo que pode ser melhorado. Essa sempre foi a minha resposta. Porém, tinha sempre uma sequência. Sempre tinha mais. Mas saiba que, a partir do momento que você assumiu um compromisso com Jesus, você assumiu um compromisso com Jesus. Não dá para ser um compromisso que eu venho aqui, ponho defeito no que existe, falo para modificar e não faço. Não, isso não existe. Como ramo da figueira, nós temos que trazer a seiva da figueira e passar adiante.
não é? Algumas pessoas ficaram e criaram trabalhos que existem até hoje, e algumas pessoas se afastaram porque queriam, na realidade, o status de estar sob do comando do trabalho, estar preso, ligado ao seu nome. E esse não é o objetivo. E trabalho assistencial não pode ter férias. O trabalho não pode ter férias. As pessoas podem ter férias, claro. Reveza-se, como acontece numa empresa. Reveza-se. Tem 3, um sai de férias, quando aquele voltar, o outro sai de férias, quando o outro voltar, o outro sai de férias. Não vamos paralisar o trabalho assistencial por um mês e as pessoas que são assistidas. Eu me lembro claramente de um centro que eu era presidente, em que tinha um trabalho assim, e a pessoa chegou para mim e falou assim, não, a gente para em dezembro, no meio de dezembro a gente faz a festa de Natal antes do Natal, porque a gente não pode estar aqui perto do Natal, a gente tem que estar com a nossa família, então a gente faz a festa de encerramento, ali dia 15, 16 de dezembro, e a gente volta no final de fevereiro ou começo de março. Eu falei, pera. Como assim a gente volta 2 meses depois? Quase 3 meses depois. E durante esse período, as pessoas fazem o quê? Não, mas eles não precisam do nosso trabalho. Eu falei, tá, peraí, se eles não precisam do nosso trabalho, por que você faz? E aí cria-se inimizade, aí cria-se problema. Mas era uma questão simples. Era uma questão simples. Espera, por que você faz um trabalho se as pessoas não precisam dele? Se as pessoas não têm necessidade, então vamos fazer outro tipo de trabalho em que seja necessário à comunidade. Se é um trabalho só para tirar foto, só para sair no status, nossa, eu tenho um trabalho assistencial, eu faço um trabalho assistencial, não faz sentido. As pessoas não são objetos para afagar ego. A pobreza das pessoas não é uma situação de afagar o meu ego. Elas não estão lá para que eu me engrandeça com o fato de estar ajudando-os. Percebe? Isso evidentemente não é um ramo de uma videira de Jesus. Não é, definitivamente não é. A importância de um trabalho é uma tristeza para a gente. Eu me lembro, por exemplo, que no Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, um centro que nós fundamos, a gente tinha a ronda do cobertor toda vez que esfriava. Toda vez que esfriava, cada um de nós colocava uns cobertores, a gente comprava vários cobertores, e a gente andava com cobertores no porta-mala do carro, junto com pacotes de bolacha e tal. E nas noites muito frias, a gente ainda saía com uma garrafa térmica com chocolate quente, né? E aí a gente saía do centro e já fazia ronda, cada um ia para um lado para cobrir o máximo possível da cidade, nos pontos que a gente sabia que infelizmente havia pessoas em condição de rua, e a gente passava. E você vê que curioso, quando nós começamos esse trabalho em 2004, quando nós começamos esse trabalho, nas primeiras vezes a gente infelizmente encontrava pessoas nessa situação. E foi muito curioso porque teve um dia de frio que a gente saiu, e quando nós nos reunimos na frente do centro, não tínhamos encontrado ninguém. E havia algumas pessoas que estavam chateadas. Falaram, nossa, a gente não encontrou ninguém. Eu falei, não, é motivo de alegria não ter encontrado ninguém em situação de rua. Motivo de alegria. É óbvio que é motivo de alegria. Que bom! Nossa, compramos 200 cobertores e não encontramos ninguém que precisava disso na rua. Nós vamos doar para as famílias assistidas do centro ou famílias carentes que nós conhecemos, que estão com dificuldade e tal, mas que bom que não tem ninguém dormindo na rua. Esse era um momento de felicidade, realmente. E aí, aos pouquinhos, todos nós fomos entendendo isso. Que bom que não encontramos. Aí, quando nós começamos a fazer as marmitas para entregar à noite, a gente saía
com marmita ou lanche para entregar à noite para moradores de rua. Era uma grande felicidade e as pessoas vinham prestar contas, né? Os trabalhadores vinham prestar conta conosco na diretoria, felizes. Fábio, não encontrei ninguém na rua. Olha que bacana, não encontramos ninguém na rua. Aí nós passamos na casa de fulano, de Cicrano que fala, né? Cicrano, Beltrano e tal, e passamos e deixamos lá. Eles ficaram felizes e tal. Mas que bom, não encontramos ninguém na rua. Aí muda o jeito de pensar, né? Porque estamos para servir. Que bom que não encontramos ninguém em situação de rua. Não é? Dormíamos mais tranquilos. E aí depois começou um sentimento mais elaborado ainda. Nós assistíamos as pessoas que nós encontrávamos em situação de rua e ficávamos extremamente apreensivos e apiedados da situação que a pessoa se encontrava. Não íamos para casa felizes porque ajudamos naquele momento. A gente tinha a satisfação de ter podido ajudar naquele momento, de ser instrumento de Jesus naquele momento. Aliás, era assim que nós falávamos para as pessoas. Não, mas quem que mandou? Foi Jesus que mandou, está aqui, toma. E ótimo, sem pegar louro nenhum disso. E aí, quando a gente voltava, se reunia com uma situação, o que pode ser feito, uma roupa, um lugar para tomar banho, conversar nos órgãos oficiais da prefeitura, ver se tem algum lugar para ficar, como que vai, se é uma passagem que precisa para uma outra cidade, se está de passagem, se não está, humanizando a situação. Você vê, né, uma escala que vai ascendente, né? Triste porque não encontrou ninguém, depois feliz por ter encontrado alguém, e depois com satisfação de ter podido ajudar, mas com a preocupação de como fazer melhor ainda. Tudo na natureza é assim, é uma escala. Mas se permanecermos ligados a Jesus, essa escala acontece. Se desviarmos da videira do Cristo para tentar raízes próprias do nosso próprio pensamento, da forma que nós achamos que é, e diferente do que Jesus fazia, aí vai dar ruim, muito ruim. Eu sempre digo, né? Jesus falou, é assim, eu faço assim, ou eu sou melhor que ele, ou eu desviei do caminho. São essas duas alternativas. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, disse Jesus, é aqui, ó. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Se quiseres orar, entra no seu quarto e ora em segredo, que Deus, que sabe o que se faz em segredo, vos atenderá. Está aqui, ó. Eu faço oração na frente de todo mundo, eu mostro que eu sou extraordinário, que eu curo, que eu sou um médium de cura, que eu sou o médium principal do centro, que eu faço as coisas e posto em redes sociais e mostro que como eu sou maravilhoso, que eu estou trabalhando num trabalho assistencial. Eu estou aqui, ó. Eu não estou aqui na senda do que Jesus ensinou. Então eu só estou fazendo diferente, duas alternativas. Ou eu sou mais evoluído que Jesus, estou mostrando um outro jeito de fazer, e aí nós vamos ter que fazer um outro evangelho, e vamos ter que mudar a resposta dos espíritos da questão 625, qual ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo da humanidade. E se for eu que tenho esse pensamento, que estou desviado do caminho, a resposta não vai ser mais Jesus, e sim Fábio Pereira. Certo? Então, precisamos nos localizar. A partir do momento que eu faço parte dessa figueira de Jesus, ou dessa videira de Jesus, videira, né? Da videira de Jesus, se eu sou um desses ramos, eu tenho que ser igual a ele, né? Ou o melhor possível, mesmo que seja um raminho atrofiado, mas tentando passar o máximo daquilo que ele produz, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 7º, que foi aberto aleatoriamente aos pobres de espírito, nós vamos encontrar uma informação, missão do homem inteligente na Terra, texto assinado por Ferdinando, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Não encontrei informações sobre esse Ferdinando, de quem que ele era espírito protetor, simplesmente é uma informação de alguém que assinou, mas que não estava preocupado necessariamente com Kardec não estava preocupado necessariamente com
o nome de quem ensinou, mas sim da mensagem, né? Então, por isso eu não tenho informações sobre quem é Ferdinando, tá? Missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra ao ajudante que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis. E atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tomam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas faculdades, e, no entanto, não lhes faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Olha, a inteligência, como todas as habilidades que nós possuímos, dizem respeito a missões. Não são dons. Dom pressupõe presente. Não é presente, porque Deus não dá privilégios. Eu me lembro de uma frase muito interessante que eu ouvi quando eu era criança, ainda fazendo o catecismo católico, e a pessoa dizia assim: o amor de Deus é tão grande por nós que, se ele for diferente de uma pessoa para outra, for mais em uma pessoa, essa pessoa explode. Eu guardei essa informação. Eu não tenho lembrança com menos de 9 anos. São pontos muito pequenos e esparsos. Recentemente até veio à tona, mas aí fugiu de novo. E deixa lá, deixa guardado. Não está fazendo falta. Mas o fato é que, quando eu fazia o catecismo, eu ouvi, se não me engano foi Dona Adélia que falou, e ela disse: não tem como Deus amar mais uma pessoa do que a outra, porque o amor dele é tão grande por nós que nos preenche a todos. Então, se ele amasse alguém mais do que o outro, como já estamos repletos do amor dele, essa pessoa explodiria. É uma forma tão bonita de ver, né, de entender isso, que eu guardei, apesar do meu bloqueio de memórias com menos de 9 anos. E eu guardei isso e uso comigo até hoje. Porque realmente, às vezes você vê uma pessoa, vamos imaginar que você, como eu, você é apaixonado pelo Honda Civic. Né? Eu gosto muito desse carro. Não tenho, mas gosto muito dele. Não invejo as pessoas que têm, mas gosto muito dele e gostaria de ter um dia. Né? Já tive e gostaria de ter de novo. Muito bem. Eu vejo alguém com um Honda Civic, lindo, maravilhoso. Se eu não tenho o conhecimento que eu tenho, se eu tenho inveja,
se eu sou rebeldinho contra Deus, qualquer coisa eu me rebelo contra Ele, imediatamente vai me passar pela cabeça assim: ah, Deus gosta mais dele que de mim. É impossível isso, a gente sabe, porque há uma equanimidade e Deus, infinitamente bondoso, mas infinitamente justo, ama todos iguais. Ponto. Cada um está numa missão, cada um está numa prova, não é? Cada um tem um merecimento, cada um tem um tipo de gerenciamento do seu tempo e das suas habilidades. Então tem um monte de motivos, não é? Porque é que um nasceu lindo, rico, né, com o mundo a seus pés, e o outro para baixo da poeira do mundo, ou com essa cara desse que vos falo, não é? Porque há uma necessidade de cada um passar por aquela situação. Por que alguém toca piano divinamente e alguém mal consegue apertar as teclas? Aquele que toca divinamente está numa missão. Aquele que é muito bonito está numa missão. Aquele que é muito feio está numa missão, está numa prova. Todo talento, todo dom, que as pessoas chamam de dom, todos os talentos que as pessoas têm, é uma prova pela qual a pessoa está passando, de acordo com as suas capacidades e necessidades de passar por aquilo. Porque ficar desejando a prova do outro é uma bobagem, que eu tenho as minhas, né? Tenho as minhas provas, tenho as minhas expiações. Alguns estão em encarnação-chave, cujas provas são muito mais abundantes, muito mais sutis do que as expiações. Então parece que a pessoa tem tudo aos seus pés. Realmente tem, porque está em provas. Quanto que vai custar isso para ele nas próximas encarnações? Tomara que vença e venha em outras encarnações chaves. Muitos de nós estamos em encarnação chave, mas muitos de nós estamos em encarnações preparatórias. São aquelas encarnações em que temos ali mais ou menos a mesma quantidade de provas e expiações. E dependendo do tipo da reencarnação preparatória, nós temos... nós erramos aqui, colhemos imediatamente aqui. Não dá nem tempo, né? Dizemos, no castigo não veio nem a cavalo, veio de Fórmula 1, de tão rápido que veio, né? Você recebe um troco a mais, te dão um troco a mais no supermercado, você perde o dinheiro antes de chegar em casa, né? Está numa reencarnação preparatória, não pode sair dela devendo mais do que entrou, porque a próxima vai ser uma chave. Alguns de nós estamos em encarnação alternativa, fizemos tantas bobagens que estamos numa reencarnação praticamente a passeio aqui, só para dar um tempo para não fazer mais bobagem. Então é aquela vida vaziazinha, aquela, né, comer, beber e dormir, né? Basicamente isso. Outras encarnações alternativas são única e exclusivamente expiatórias, porque chegou num ponto que o espírito não aguentou mais, falou: não, eu preciso dar uma quitada num pouco desses débitos, porque eu não aguento mais, eu estou numa situação dificílima, eu preciso expiar, e vem com tudo. Se vencer, ótimo, vai para a encarnação preparatória. Se sucumbir, sofreu à toa, vai ter que sofrer tudo de novo, enfim. Aquilo que a gente já aprendeu. Então cada um está num estágio, está numa situação. Essa inteligência que nós precisamos ter. Inteligência nesse sentido nós precisamos desenvolver. A inteligência emocional precisamos desenvolver, algo passível de desenvolvimento. Tem pessoas que têm dificuldade de ler um texto em voz alta e fazer um comentário. Mas tem outras habilidades. Utilize as suas outras possibilidades, seus outros talentos, utilize-os. Não precisa ser esse. Ah, Fábio, eu gostaria muito de cantar, mas eu sou desafinado. Então não cante. Vá fazer aquilo que você tem como talento, né, como prova. Vá fazer isso numa situação boa e faça aula de canto. Você não vai ser um Pavarotti, mas vai aprender a colocar a sua voz na nota certinha, utilizar a colocação da boca e tudo mais. Faça. Ah, Fábio, eu gostaria muito de ser um pianista famoso, de tocar qualquer música no piano e não consigo. Qual que é seu talento? Seu talento é esse? Então vai, faça o seu talento e faça a aula de piano. Faça a aula de piano.
Compre um tecladinho, pega tutoriais na internet e vai fazendo ali. Você não vai ser um pianista, mas já vai estar brincando com o piano, desenvolvendo as suas habilidades para que, quando chegar no plano espiritual, se você tem o conhecimento do piano e nessa encarnação não lhe foi útil, por isso que não veio nada, ótimo, você recupera. Se você nunca teve contato com o piano nas outras encarnações, só gosta, você já começou a aprender aqui na Terra, no plano espiritual você continua aprendendo, na próxima encarnação você vem com esse talento, que não é talento, é habilidade desenvolvida. Percebe? Essa inteligência nós precisamos desenvolver. Agora, um talento, uma inteligência que nós temos, principalmente nós espíritas, é de sermos um ramo da videira do Cristo. Isso dá para ser. Porque caridade, que é o lema do Espiritismo, que nós aprendemos, é benevolência para com todos, isso dá para você, eu e qualquer um de nós fazermos. Indulgência para com as imperfeições dos outros, isso dá para qualquer um de nós fazermos. E perdão das ofensas, que parece difícil, mas se nós formos benevolentes e indulgentes, o perdão é automático, não precisa fazer nenhum esforço. Então você e eu temos condições de sermos um ramo da videira do Cristo. Permanecermos com Ele é que vai ser o nosso esforço. Mas dá. Dá. Porque nós somos inteligentes. Certo? Então é isso. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus mais uma vez. Agora para a finalização da magnetização da água. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados ou não que aqui estiveram, nosso guia espiritual, muito obrigado. Seu Caio Barchuto, eu sou a equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho, muito obrigado. Senhor Jesus, só temos a agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais um pouquinho daquilo que o Senhor já nos ensinou há mais de 2000 anos, já reiterou no século XIX, e que ainda nós estamos patinando. Então, obrigado pela paciência, obrigado pelo acréscimo de misericórdia, obrigado por não desistir da gente. Obrigado mesmo. Queríamos já agradecer também pela fluidificação da água e nos colocar à disposição para a nossa parte, para a magnetização. Momento esse que nós, então, Senhor Jesus, endereçamos ao Senhor, particularmente cada um de nós, o nosso pedido para a fluidificação da água. É isso, Senhor, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, muito obrigado por ter estado conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja. É isso, meus queridos. Quarta-feira tem mais Evangelho no Lar. No domingo tem bate-papo sobre Espiritismo. É isso. Eu me vou. Beijo pra você que fica. Tchau.